eu quero saber, você de casa, se você tem alguma dificuldade assim para lembrar alguma coisa, tá ficando difícil guardar alguma coisa, acorda e fala, o que eu fui fazer mesmo? Sim. Ou vai lá e fala, será que eu fechei a porta? Será que não? É. Ou há quantos anos mesmo que a gente fez tal coisa? Eu acho que às vezes algumas coisas são normais, né? E tem muita coisa que eu acho que é desatenção. Ou muita informação. Sabe né? de você fazer tudo correndo? Então você não presta atenção nas coisas e acha que a memória tá ruim, mas tá precisando é focar. Isso também tem a ver. Tem, com certeza. Aproveita, manda mensagem pra gente, 12996057731 ou comente também no nosso Instagram, porque agora chegou a hora do nosso quadro 60 Mais Pode. E hoje a gente vai falar sobre memória. Quem nunca abriu a geladeira várias vezes, vai? Aí vocês foram muito sacanas, viu? E ficou pensando, o que será que eu vim pegar aqui? Ainda mais se a geladeira tá cheia, você fala assim, será que era isso? Será que era isso? Bem, pequenos esquecimentos podem fazer parte do envelhecimento natural. Mas o alerta surge quando esses sinais começam a impactar a rotina e a autonomia. Na terceira idade, olha só, o cérebro continua ativo, mas pode apresentar um ritmo mais lento para processar e recuperar as informações. Esse é o tema de diversos estudos que reforçam a importância de manter a mente sempre ativa em qualquer idade. Mas como funciona a memória após os 60 anos? E o que a ciência, de repente, tem descoberto sobre o envelhecimento do nosso cérebro? Bem, é sobre isso que a gente vai conversar agora e quem nos explica é o psicólogo Cláudio Medeiros. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, Cláudio? Boa tarde. Seja bem-vindo, fica à vontade. Como que é a sua memória? É boa, é boa. É boa. Os homens, vou lá, já vou jogar, hein? Você é homem, eu já vou jogar aqui. Eu acho que os homens têm a memória pior, porque não presta atenção nas coisas e parece que não estimula. Pronto, falei, desabafei. Pode ser, pode ser. Você acha que sim? O que acontece é que a gente precisa dar atenção para poder reter as coisas da memória, né? E o ser humano não é uma pessoa, o ser humano não é multifocal. A gente não consegue realizar várias coisas, mais de uma coisa ao mesmo tempo. Vírgula, os homens, né? Aquelas, né? As mulheres fazem um monte de coisa ao mesmo tempo. Sim. Então isso dificulta muito, né? Porque a gente precisa da atenção, do foco para poder reter as coisas da memória, né? Então se a gente não tiver devidamente focado, prestando atenção, a gente não vai conseguir guardar mesmo. Conforme a gente vai envelhecendo, eu acho também porque a nossa cabeça, né, tem muitas lembranças, né? E as lembranças ficam em constante no nosso cérebro. A todo momento você vai fazer algo, você lembra de outra coisa e de repente isso também pode confundir a memória que você precisa ter. Tem a ver ou não o que a gente vai vivendo, o que a gente vai passando, esse excesso de informação e de coisas ao mesmo tempo? Tem porque a gente tem vários tipos de memória que a gente guarda, né? Tem uma memória que é afetiva, aquela memória que a gente lembra, tem algum significado, né? Então você ouve uma música, lembra de uma pessoa, você sente um cheiro de um perfume, lembra de alguém, ou alguma coisa que a gente viveu lá atrás. Então essa é uma memória afetiva, essa memória é muito difícil de esquecer. Ela fica retida dentro da gente muito facilmente. E tem uma memória que exige esforço, que é a memória de aprendizagem, por exemplo. Né? Você precisa de atenção, precisa de foco, preciso de força, de energia, e eu preciso repetir isso muitas vezes para que isso fique retido dentro da memória. Por isso que a ciência hoje fala da neuroplasticidade, né? Que é a capacidade que o cérebro tem de criar novas conexões dentro da nossa cabeça, e quanto mais a gente repete isso, mais conexões a gente vai criando e maior é a chance disso ficar guardado por um longo período dentro da gente. E a idade influencia mesmo na memória? Porque quem não lembra, né, do vô e da avó confundindo os nomes dos netos, fazendo aqueles trocadilhos, que quando a gente é criança a gente não entende muitas vezes. Dá risada, né? Dá risada, vira piada na família. E depois que a gente vai ficando mais velha, a gente já tá trocando o nome dos cachorros também e vai vendo que chega para todos nós, né? A memória vai falhando com o passar do tempo. Sim. O corpo humano, ele vai envelhecendo, né? Não tem jeito. Então, assim como fisicamente, para que a gente envelheça bem, a gente precisa fazer atividade física, precisa ter uma alimentação saudável, isso tudo vai ajudar para que a gente tenha uma memória
melhor no futuro. Então, a gente vai envelhecer, o corpo vai envelhecer e o cérebro também vai envelhecer, não tem jeito. Então, com o passar dos anos, a gente vai ficando mais lento, aquela informação que a gente tinha lá atrás, a gente tem mais dificuldade de buscar essa informação, isso demora mais para a gente lembrar das coisas. E a gente começa a ter pequenos esquecimentos, isso é natural mesmo, né? Esqueci onde guardei minha chave, onde deixei minha bolsa, troquei o nome do filho, do cachorro. Isso é comum, vai acontecendo mesmo. E quando a gente fala da memória, em qual momento a gente deve se atentar? Porque quando a gente fica pensando assim, estou perdendo a memória, a gente fica pensando nas doenças degenerativas, Sim, né? sim. E Alzheimer, enfim, a própria demência. Como que a gente deve se atentar e falar assim, olha, eu acho que essa memória aqui não é só isso, não é só um lapso, não é só porque eu estou distraído. Quando que a gente deve se atentar? O que acontece assim, tem esses pequenos esquecimentos, eles são normais mesmo, com o tempo a gente vai ter. Né? Até às vezes não precisa ser nem muito idoso, se você estiver passando por uma situação de estresse, vai prejudicar a sua memória, quem nunca teve um período de estresse aí sabe disso, esquece as coisas, não paga a conta e dificulta a vida. É natural, isso vai acontecer na velhice também, né? Quando a gente ficar mais velho. Só que quando a gente começa a ter coisas que fogem muito do normal, por exemplo, eu entro no quarto e fico perdido lá dentro, não sei mais o que eu ia fazer. Ou eu pego uma escova de dente e não consigo usar, ou não sei para que serve, mas não sei falar o nome daquilo, por exemplo. Né? Ter mudanças muito repentinas de humor, a pessoa começar a não conseguir cuidar mais das próprias finanças. Então, tem alguns sinais que vão dizendo para a gente que tem alguma coisa que está errado, né? Que não está muito boa e não está muito normal. E como que a gente pode, então, reverter situações não de doenças, né? Mas dessa falta de atenção ou que a memória está falhando? Eu lembro muito do meu avô fazendo palavra cruzada, Sim, né? sim. Antigamente, eu acho que era mais comum do que hoje em dia. Existem maneiras que a gente pode estimular, tem também as ginásticas do cérebro, né? Sim. Como que a gente pode fazer isso? Então, tem várias formas. Acho que a mais fácil e mais acessível é ler. Né? Acho que ler é muito importante para a memória, faz a gente reter e faz a gente exercitar o cérebro de uma forma. Porque quando a gente está lendo, a gente cria outras conexões, a gente imagina cenários, a gente imagina as histórias, como elas vão ser, como elas serão. Então, isso faz com que estimule todo o nosso cérebro para que a gente diminua com o passar do tempo, né, a perda, vamos dizer assim. Fazer palavras cruzadas é importante, fazer atividade física é importante, ter uma alimentação saudável e uma coisa que é fundamental é dormir bem. Porque se a gente não dorme bem, a gente não retém o que a gente aprendeu durante o dia. Né? Então, a gente, assim, outras coisas que também são bacanas, assim, que fazer coisas diferentes, fazer um caminho que você não faz, buscar uma atividade que você nunca fez. Vou aprender violão, por exemplo. Então, buscar coisas que você não fazia. Isso né? é bem legal. Porque- Sair da rotina. Sair da rotina. Porque a rotina faz o cérebro ficar preguiçoso, né? Exatamente. Se não me falha a memória, diretora, eu não sei, me corrija, tá? Mas eu acho que tem alguma ilustração aqui pra gente fazer uma atividade, não tem? Pelo menos na tabela estava isso. É verdade. Tinha uma brincadeirinha. uma brincadeira, Aham, né? Que com uma tinha aqui uma imagem. imagem que era pra gente fazer uma atividade. Cadê? Coloca Chegou, pra gente, temos aqui, diretora. porque é legal pra gente estimular também. Enquanto isso, pra gente ver se a gente vai conseguir fazer essa brincadeira ou não, tem alguma coisa também que a gente pode fazer desde pequeno com os nossos filhos, já para que eles também fiquem mais estimulados com essa questão da memória e para que as telas também não atrapalhem tanto, porque eles não fiquem tão preguiçosinhos, né? Sim, com aquele mundinho fechado. Acho que desde criança é estimulação, né? Porque a memória é ligada à aprendizagem. Então, quanto mais coisas eu aprender, quanto mais eu puder focar nisso e ter uma diversidade maior de aprendizagem, né? Experimentar muitas coisas, acho que melhor é para o futuro. Criar o hábito da leitura, música, esporte. O esporte ajuda muito
num outro tipo de memória, né? Que é igual andar de bicicleta, né? A gente fala que você andou de bicicleta, você nunca mais esquece. Isso é verdade mesmo, porque a gente aprende, o corpo também aprende fisicamente a lidar com o movimento, com o jeito de fazer as coisas, e a gente não esquece mais mesmo. Você pode ficar anos sem descascar uma laranja, mas se você pegar uma faca, depois de anos você vai conseguir fazer, porque em algum momento na sua vida você repetiu muito isso. Então, quanto mais coisas a gente repete, maior a capacidade a gente vai ter de reter. E também é importante que a gente aprenda a esquecer algumas coisas. Isso é maravilhoso. Esquecer, olha, eu vou falar também mais uma vez, puxando a sardinha para a mulherada, eu acho que os homens têm mais facilidade de esquecer do que a gente. É que a gente se apega muito, né? A gente se apega e guarda. Às vezes o homem, eu falo que tem memória seletiva. Tem coisa que eles lembram, tem outras coisas que deletam. E a gente precisa aprender a fazer isso. Precisa mais. Porque a gente não vai dar conta de tudo no dia a dia. Não vai. Então a gente precisa desaprender e reaprender novamente outras coisas. Para que a gente consiga treinar o nosso cérebro para que no futuro a gente tenha uma perda menor, né? E não parar de fazer as coisas. Eu acho que isso é fundamental, estar sempre ativo na vida. Faz com que a gente continue funcionando melhor por mais tempo. Com certeza. Estar aberto. Muito obrigada. Muito bom. E não é que foi esquecido o card da brincadeira? A nossa produção que estava com falta de memória. Esqueceram. Não vai ser hoje, mas na próxima a gente tenta de novo. Combinado. Que a gente vai aqui, ó, ficar no pé para que eles lembrem, para que a memória seja usada. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada. Foi incrível, viu, te receber aqui. Legal, obrigado pelo convite. Espero que você tenha gostado e que guarde na sua memória. Com certeza. Esse momento, né, é importante, porque ele falou aí um pouco de memória, né, da memória afetiva. Eu acho que o que a gente tem que lembrar, ainda mais agora que está chegando o Dia das Mães, né, são as melhores lembranças e memórias que a gente tem com as pessoas que a gente ama, e que isso nunca a gente esqueça e que fique não só na nossa cabeça, mas também no nosso coração, não é? Viva para ter memórias. Exatamente. E